Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco de como a obesidade relacionada à exposição crônica à dieta hiperpalatável afeta a memória hipocampo-dependente e os níveis corticais e hipocampais de glutamato. Vocês sabiam que a obesidade é um dos maiores desafios de saúde pública global do século XXI? Atualmente, mais de 677 milhões de adultos pelo mundo são afetados pela obesidade e que até 2030 estima-se que ela atingirá mais de 30% da população mundial. E não para por aí. Em relação às crianças, o padrão também continua em ascensão. Mas afinal, o que é a obesidade? A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo e índice de massa corpórea, o IMC, e que, apesar de ter influência genética, ela possui diversas causas, ou seja, é uma doença multifatorial. Os maus hábitos alimentares, principalmente o consumo de dietas hiperpalatáveis e hiperenergéticas e o sedentarismo, estão entre as principais causas do problema. Nas últimas décadas, estudos têm relacionado o ambiente obesogênico a alterações patológicas no sistema nervoso central, incluindo impactos negativos na memória e cognição, o que poderia predispor a alterações em processos como tomada de decisão, atenção e comportamento alimentar. Em longo prazo, poderia até mesmo atrelar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Como os hábitos alimentares, a obesidade e os problemas de memória estão relacionados, ainda não é sabido, mas acredita-se que esta relação possa alterar a neurotransmissão em regiões chaves para a memória, como o hipocampo e o córtex. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central, e a neurotransmissão glutamatérgica é um dos principais sistemas regulatórios associados aos níveis de processamento da memória. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi investigar se a obesidade, desencadeada pela exposição crônica a uma dieta hiperpalatável, poderia ocasionar alterações na memória de curta e longa duração, e se isso estaria associado a disfunções nos níveis hipocampais e corticais de glutamato. Para isso, camundongos C57 machos de 3 a 4 semanas de idade foram expostos por 12 semanas a uma dieta isocalórica ou rica em gordura e açúcar, também chamada de HSB. O peso e o consumo alimentar foram mensurados semanalmente. Os testes comportamentais foram realizados entre a 11ª e 12ª semana. Os níveis centrais de glutamato foram avaliados na 12ª semana, com a preparação de sinaptossomas corticais e hipocampais após a eutanásia. Em relação aos resultados observados, o grupo exposto à dieta HSB apresentou maior peso e consumo energético alimentar, desenvolvendo um fenótipo de obesidade. Quanto aos comportamentos, o ambiente obesogênico não foi capaz de alterar o comportamento exploratório e a memória operacional de curto prazo, avaliadas pelos testes de Oppenfield e Y-Maze, respectivamente. Em contraste, nas tarefas de reconhecimento de objetos e reconhecimento de localização de objetos, os animais obesos apresentaram um menor tempo de investigação no objeto novo ou movido, e quando exposto ao contexto aversivo, o grupo HSB não apresentou alterações na evocação da memória, mas foi observada uma curva de extinção da memória normal e uma alta porcentagem de freezing no teste de extinção da memória. Em relação aos sinaptossomas, os animais obesos apresentaram aumento nos níveis corticais e hipocampais de glutamato. Podemos concluir, então, que a obesidade ligada a dietas hiperpalatáveis ocasiona déficit na memória de longa duração, como reconsolidação e extinção. Ademais, a disfunção dos níveis de glutamato poderia estar atrelados a eventos moleculares associados. Muito obrigada, espero que tenham gostado.